Meus irmãos, boa noite. Hoje estamos chegando ao 5º dia desses 10 dias de oração. Estamos na metade. E hoje nós temos um assunto extremamente importante, que é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, basicamente, se encontra em Gálatas 5, 22, 23, onde o apóstolo Paulo apresenta o contraste entre as obras da carne e o fruto do Espírito. O fruto é descrito como singular, indicando unidade. E é composto por 9 aspectos. Ele é composto pelo amor, pela alegria, pela paz, pela longanimidade, pela benignidade, pela bondade, pela fé, pela mansidão e pelo domínio próprio. Meus irmãos, essa é a característica que um cristão deve ter. Nós temos uma vida humana caída. E essa vida caída que nós temos, ela acaba se refletindo na nossa vida, no nosso dia a dia, porque somos pecadores. Por um homem entrou o pecado. E Cristo, ele nos redimiu desse pecado. Mas uma vez que somos cooptados, somos trazidos à presença de Cristo, ou vamos à presença dele, essa nossa vida é transformada pela atuação do Espírito Santo. O Espírito Santo age e nos constrange, nos transforma. E essa transformação, ela começa quando aceitamos o batismo. Um novo nascimento. Ali é a conversão. O batismo nas águas é um sinal externo de entrega, que mostramos às outras pessoas e a Deus também, que estamos querendo mudanças na nossa vida. A renovação interior, o espírito, é uma transformação do coração. A salvação, ela vem através desse dia a dia, porque a santificação, ela é progressiva. É quando a gente vai abandonando esse mundo e vamos nos voltando a Cristo. Durante a saída dos judeus, dos israelitas do Egito, a viagem para a Terra Prometida, que Deus havia prometido aos israelitas, demoraria cerca de 30, 40 dias, em função da quantidade de pessoas, cerca de 2,5 milhões de pessoas. E, no entanto, essa viagem levou 40 anos. Por que essa viagem levou 40 anos? Porque o povo de Israel saiu do Egito, mas o Egito não saiu de Israel. Então não houve uma purificação imediata. A santificação foi progressiva para Israel. Durante 40 anos, o povo foi sendo medido e provado para que um processo contínuo de crescimento acontecesse.
Romanos 8,14 declara que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Portanto, o fruto não é produzido, o fruto do Espírito não é produzido por esforço humano. Isso é uma coisa que tem que ficar bem clara. É o resultado da habitação do Espírito Santo no nosso coração. É Ele que vai transformando. A santificação não é perfeccionista, não é um perfeccionismo legalista, é um crescimento constante em Cristo. Esse crescimento ele vai acontecendo ao longo do tempo e vai nos preparando para que vamos entendendo e conhecendo um pouco mais de Cristo, um pouco mais de Deus. É certo que não conheceremos a Deus aqui, na sua essência, na sua profundidade. Só conheceremos a Deus quando estivermos com Ele. E aí nós seres humanos, vamos ter uma concepção e vamos levar a eternidade para conhecer um Deus que não se pode medir, que não se pode confinar. É um Deus maravilhoso, é um Deus imenso. O nosso caráter refletirá a lealdade de Deus. Deus é leal com cada um de nós em todos os aspectos. Todas as vezes que Israel fez o que era mal perante os olhos de Deus, não foi Deus que quebrou os pactos. Os pactos foram quebrados por Israel. Nós, hoje, quando nós optamos em viver uma vida dissimulada, longe de Deus, nós temos a certeza de que esse distanciamento de Deus nos vai levar a coisas muito ruins. O amor e a unidade revelarão a autenticidade espiritual. O domínio próprio. Domínio próprio. Esse é um tema dentro do fruto do Espírito que eu tenho problemas sérios. Porque às vezes eu não tenho domínio sobre a comida, eu não tenho domínio sobre a minha explosão da minha personalidade. E eu tenho trabalhado muito isso. É um fato que nós precisamos estarmos cada vez mais perto de Deus, para que Ele possa nos moldar, Ele possa interferir diretamente na nossa vida. Unidade. Nós falamos em unidade. Deus quer que tenhamos unidade. O fruto é singular, não frutos. É fruto. Não são virtudes isoladas. Ah, eu sou muito bom aqui, mas sou muito bom, ruim ali. Não, não são virtudes isoladas. Nós temos que refletir o caráter completo de Cristo. É isso que nós temos que nos referir. Meus irmãos, o amor é a raiz e as demais qualidades são expressões desse amor. Jesus nos diz que nós temos apenas 2 mandamentos: amar a Deus em primeiro lugar e ao nosso próximo como a nós mesmos. Mas quando nós amamos a Deus, nós não falamos o seu nome em vão.
Nós não fazemos imagens, esculturas, nem adoramos a elas. Nós procuramos guardar o seu dia de comunhão, o seu dia que ele instituiu lá no Gênesis, para que nós pudéssemos descansar nele. E quando nós olhamos, esse foi o relacionamento vertical, mas quando nós olhamos um relacionamento horizontal, que é entre eu e o meu próximo, esse relacionamento harmonioso com o próximo, eu não posso matar, eu não posso roubar, eu não posso cobiçar as coisas do meu irmão. Isso não, isso é uma coisa ruim e nós não podemos ser assim. Essa ausência de unidade na igreja indica uma deficiência espiritual. Nós podemos ler em 1 Coríntios 10, 1:10, em Tiago 4:1, né? O resultado, o resultado da nossa vida tem que refletir o caráter cristão, que se desenvolve como uma planta, de forma gradual, porém sobrenatural. Sobrenatural por quê? Porque Deus começa a agir na nossa vida. E ela destaca 3 pontos interessantes. Primeiro, nós devemos ter uma necessidade de comunhão diária. Essa comunhão diária é importantíssima. Ao acordarmos, nós precisamos estar em contato com Deus. O abandono da mundanidade, meus irmãos. Nos afastar do mundo. O mundo, ele só nos causa prejuízo. Temos que, no terceiro ponto, uma dependência constante do poder divino. Eu me lembro uma vez que uma pregação, um pastor falava sobre por que Jesus dizia que tínhamos que nos tornar como crianças. E eu observando, eu vi que em outras pregações, as pessoas, muitos falavam, porque a criança, ela é pura, a criança não tem maldade. Mas aí um dia eu lendo no Salmo 51, eu li lá que em pecado me concebeu minha mãe. Então, não que o ato foi um pecado, mas porque já nascemos como pecadores. E aí eu vi que esse outro pastor fez uma outra colocação que eu achei muito interessante. Quando nós somos criança, e se você observar a partir de hoje, você vai ver que as crianças não se preocupam com o que vão comer, com o que vão vestir, com o que vão. O livro que vai ser dado na escola, a roupa que vão usar. Eles não se preocupam com nada, porque eles confiam no pai. Quando eu digo pai e mãe. Então, na realidade, quando temos a ciência de que Deus é que cuida de cada um de nós, Ele é o nosso Pai, não podemos temer pelo dia de amanhã. Deus está sempre conosco. O Salmo 23 há uma versão que eu gosto muito, que diz assim: o Senhor é o meu pastor, e Ele não me faltará. Porque se eu tenho a Ele, eu tenho tudo. Eu não preciso de mais nada. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine, que Deus nos proteja e que Deus nos dê a sua paz. É o que eu desejo para você nesta noite, em nome de Jesus Cristo.